Esse jantar de sotaque internacional vai ser saboreado por quem adora viajar mundo afora. E especialmente trazer novidades para você. Ela acabou de voltar de férias, estava comigo no camarim até agora contando as histórias todas. Está vindo da Califórnia com a mala cheia de informações fresquinhas sobre o seu artista preferido. Então, o que eu vou dizer para ela? Boa noite, ou melhor, welcome back, Esther Rocha. Bonitinha, insuportável. Como é que você está? Não parece, não ligou para mim uma vez sequer. Eu mandei mensagem. Mensagem sim. Você deu agora para jantar aqui, ó. Eu vou dizer uma coisa, você não sabe, essa aqui é uma grande chefe, sabia? Vai ser uma honra cozinhar para você. Pois é, ela é terrível. Sou ótima para comer. É isso aí. Mas então, Esther, já que você esteve passeando lá ali naquele lugarzinho simples. Pois é, passear é bom, né? Pelo lado lá de Hollywood. Vamos falar de um filme que acaba de conquistar um recorde de bilheteria inédito. Pois é. Vamos mostrar para ver qual é o filme? Vamos mostrar porque é importante. Diga. Esse é o Velozes e Furiosos, né? O último filme do Paul Walker. Fast and Furious 7. E ele foi o primeiro filme a faturar $1 bilhão de bilheterias no prazo mais curto da história. Agora, esse filme tem uma coisa muito interessante, Rony. Eu estava lá no lançamento desse filme e toda essa emoção, né, da morte do Paul Walker, o filme parou, ele estava filmando, as filmagens foram interrompidas, ninguém sabia se o filme continuaria ou não. Felizmente continuou com recursos tecnológicos absurdos, os irmãos participando para concluir as cenas que eram necessárias e tal. E foi muito interessante porque eu visitei os estúdios da Universal quase na semana da estreia. Não foi na semana da estreia. Burbank, Califórnia. Em Burbank, exatamente. E é tão interessante, eu nunca havia vivenciado isso, como a presença do Paul Walker é forte. Pelos corredores, porque você tem aquele tour, né, que você faz na Universal, e eu estava com meu filho nesse dia específico, com a minha nora, a gente fez um daqueles tours privados, e aí você tem algumas oportunidades de conversar com pessoas e tal. E aí você se sente tocado, porque você começa a ver aqueles pôsteres enormes do filme, que é o mesmo pôster que a gente vê em todas as campanhas, mas ali dentro tem um sentido diferenciado e tal. E realmente é muito interessante. Obviamente, para o americano isso tem um peso infinitamente maior, mas esse filme é um feito, assim, ele já é um fenômeno. Aqui no Brasil ele nem bateu o recorde, esse Vingadores superou e tal, mas mundialmente ele já em 17 dias ele faturou $1 bilhão. Ele é o 20º filme a alcançar essa marca, mas nesse período de tempo é o primeiro. Porque faturaram mais do que isso o Avatar. O Avatar e o Titanic, mas não em 17 dias. Não em 17 então, dias. ele é um recorde. Sabe qual é a previsão do Star Wars, que vai sair agora em dezembro? Não imagino. $3 bilhões. Chato, né? O mínimo que ele vai faturar é $1 bilhão e 800 milhões. Não sei contar. Mas olha, vou te falar uma coisa bem interessante sobre essa coisa. Eu estava falando com você e com o Newton antes. Quando você visita esses lugares, assim, com muito tempo e tal, você entende por que esse dinheiro todo vem. Porque você entende a grandiosidade que tem essas produções, né? É absurdo. Eu acho que até eu te falei, ao mesmo passo em que eu, por exemplo, nunca havia visitado a Calçada da Fama de Hollywood, né? Cheguei, passei, olhei e fui embora, muito prazer, tchau. É um tipo 25 de março? 25 de março, uma coisa de lojinhas, né, e tal. Mas quando você visita o estúdio da Warner, o estúdio da Universal, você fala, meu Deus, eu venho aqui limpar o vidro por meses. Então, é muito interessante. Eu não assisti o filme ainda, vou assistir no feriado. Mas eu senti uma coisa que eu só pude sentir estando lá, que é aquela emoção e de você... Inclusive, eu estava lá quando eu assisti a entrevista do Vin Diesel prometendo o 8,
que aí vai ser um outro filme, obviamente, com outro enredo, sem o personagem do Paul Walker, mas você fala, nossa, né, como isso tudo... Porque eu vivi a morte do ator aqui, trabalhando, e já foi uma coisa impactante. Lá é infinitamente mais, é muito louco. Bom, nos 5 minutos que me restam, segundo Eustáquio, conhece, né? Ah, conheço. Eu vou perguntar a você o seguinte, uma coisa que está tornando cada vez mais frequente são mulheres acima de 40 anos. Na minha época isso era impensável. Uma mulher de 40 anos encararem o desafio da gravidez. Dessa vez, uma atriz muito querida anunciou a boa nova. Quem é ela? Muito legal essa história. A Dira Paz, aos 45 anos, anunciou que está grávida do segundo filho. Aí você fala, puxa, corajosa, né? Mas aconteceu. Não, não é que aconteceu. Ela fez um tratamento, ela tem já um filho de 7 anos, o Inácio, e queria um segundo. Ela teve vários problemas para engravidar, e aí fez um tratamento e conseguiu engravidar agora. E ela conta uma história muito bonitinha, porque ela se inspirou na Carolina Ferraz, que a gente até contou aqui na época, que também tem mais de 40 e está grávida, e agora está grávida do segundo filho. E isso é tão bacana, porque a gente, assim, acho que para mulher até mais, né? Porque é um mulherão desse que, na verdade, você daria 30 e poucos anos, né? Vou te dizer uma coisa. Agora, essa coisa da maternidade depois dos 40, é muito bom saber que tudo bem. Acabou. Né? Acabou, porque antigamente era né? Perigo verdade, e tal. É uma boa história, eu fiquei bem feliz quando eu Agora, soube. tem uma coisa polêmica, né? Que é o documentário sobre a Amy Winehouse, que tem o mesmo diretor do filme do Ayrton Senna, né? É isso mesmo? Exatamente. É um documentário, chama Amy, a garota atrás do nome, né? E é um documentário, o curioso, é muito bonito esse trailer. Parece com ela. É ela. E ela mesmo. Falando, nesse trailer tem um trecho que ela fala o seguinte, bem menina falando, ela fala assim, eu não estou preparada, eu não acredito que um dia eu vou ter fama. E se um dia acontecesse, eu tenho certeza que eu não estaria preparada para viver isso, porque deve ser muito enlouquecedor. Esse filme foi autorizado pela família, a família acompanhou todo o tempo de produção, só que no domingo passado, o senhor Mitch, aquele nosso velho amigo, pai da Amy Winehouse, ele resolveu vir a público e dizer que ele desconsidera esse filme, que esse filme é exagerado, sensacionalista, que a Amy jamais gostaria de ver e que ele vai tentar proibir esse filme de ser exibido. Esse filme deve ser lançado em Cannes. Agora, motivo, me pergunta, Esther, por quê? Por quê? Eu vou contar. Ele diz que, na verdade, ele é um simples coadjuvante, ele é o vilão e a filha é a pobre menina que morreu. Ele ficou irritado porque ele indicou uma série de pessoas para dar entrevista, essas pessoas foram ouvidas, mas não foram utilizadas como o ex-marido da Amy, obviamente, foi. Claro. Então, ele não gostou, por motivos óbvios. Muito obrigada. Bom apetite. Então, pode ser que a gente não veja. Eu não acredito que ele vai Normalmente conseguir... os biógrafos, normalmente essas pessoas, os documentaristas, eles vão entrevistar exatamente quem a gente não quer. Exatamente. Mas e no caso da Amy, não tem segredo essa história. Amor meu, agora você não vai ter como fugir da história de cozinhar lá em casa no fogão de lenha. Não, é só... Agora eu sou toda sua. Ah, que coisa mais bonitinha. E esta minha querida amiga, como você sabe, além de brilhante jornalista, ela dirige o website mais famoso quando o assunto é famoso, www.ofuxico.com.br. Obrigado, meu amor. Agora nós vamos jantar, que somos filhos de Deus.